arrumando o cabelo, né, para começar a live, senão a gente fica com cara de quem fugiu do hospício. Sejam bem-vindos todo mundo que está chegando. A gente vai começar a falar agora sobre a importância da cerca elétrica como ferramenta que transforma fazendas e com isso transforma vidas, né? Porque afinal de contas a vida de quem trabalha com pecuária está ligado diretamente à sua propriedade, à sua capacidade de produzir, à sua capacidade de criar alternativas para aumentar a produção com coerência com os custos no que essa produção são passíveis de suportar, enfim, né, a produção, a produtividade, suportar esse custo de produção. E aí a cerca elétrica como uma forma de se aproveitar efetivamente o pasto produzido, de se aumentar a produção de pasto, de se melhorar a eficiência da colheita desse pasto, ela é fundamental dentro desse processo, justamente porque vai permitir que se tenha um aumento de produtividade, um aumento de produção, um melhor controle sobre a produção e, ao mesmo tempo, uma forma de se conseguir ser dono desse custo de produção, né? Mandar nos seus gastos, que a gente não consegue esse tipo de providência quando utiliza outros subterfúgios para aumentar a produtividade da fazenda, né? Então a gente está só aguardando aqui o nosso convidado, que é o Juliano Maia, da fábrica de Bezerro, ele chegar aqui para a gente poder começar a nossa transmissão. Deixa eu só falar com ele rapidamente aqui para lembrá-lo que nós estamos no ar. Enquanto ele não chega, né, vamos lembrar que a nossa empresa, a gente tem trabalhado diretamente, né, no estabelecimento de pastos intensivos agroecológicos já há mais de 25 anos, e nesse prazo nós devemos ter sido responsáveis pela construção de pelo menos uns 12 mil quilômetros de cerca elétrica. Então a gente acompanhamos, continua acompanhando ao longo desse tempo todo esse impacto que o domínio da técnica consegue efetivamente trazer para uma propriedade rural, propriedade pecuária. Deixa eu só aqui mandar para que o Juliano possa entrar aqui. Ô, André, Aí, meu amigo, seja bem-vindo. obrigado. Essas conexões do Instagram são uma coisa impressionante. Tá tudo bem? O comecinho da live, o comecinho das lives sempre tem essa questão aí, mas isso é tranquilo. Depois a gente vai solucionando. Também Aham. vou arrumar melhor aqui para ficar melhor de visualização.
Conta para nós, Juliano. Você está me escutando bem aí? Porque eu estou na fazenda, às vezes a Te escuto velocidade... perfeitamente. Então, Te ótimo. escuto perfeitamente. É uma grande alegria estar de novo contigo ao vivo aqui com a Fábrica de Bezerros, que tem desenvolvido um trabalho tão interessante aí no norte de Minas Gerais. E hoje nós vamos ter essa oportunidade, né, de conversar sobre cerca elétrica. E eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que a ideia do tema foi a ideia do Juliano. Em vez de a gente ficar com uma live que fica conversando sobre uma técnica, nós abordarmos a maneira que essa técnica provoca mudanças e impactos positivos dentro de uma fazenda. E aí nada melhor do que a gente abrir essa sequência de lives com essa ideia, porque eu vou usá-la nas nossas próximas lives, conversando contigo sobre o impacto que o uso de cerca elétrica trouxe para a tua propriedade. Conversa um pouquinho conosco aqui sobre esse tema, então. Seja bem-vindo. Primeiro, eu te agradeço muito o convite, né? Você, dentro do projeto da Fábrica de Bezerros, eu acho que foi o segundo ou terceiro que a gente fez uma live justamente sobre o Vazam, e a gente já acompanha o trabalho seu há muito tempo, né? A gente já conhece desde lá do curso do Miguel, que a gente acabou se conhecendo, vem trocando ideia, tem mais de 2 anos que a gente não se conhece pessoalmente, né, André? A gente se conhece por meio digital. E aí, veja bem, nós temos uma propriedade que era uma propriedade de lavoura. E por certas situações aqui da vida, a gente encerrou esse negócio e a gente começou o negócio de pecuária. E um dos problemas que a gente teve nesse início desse projeto foi problema financeiro mesmo, de sair de uma atividade, ter que acertar com o funcionário, toda essa situação foi muito complicada. E como a gente tinha novilhas, fêmeas, né, a gente tomou a decisão de continuar com esse negócio. É um negócio que meu avô fazia há muitos anos, fez muito tempo, meu pai não era muito ligado a gado, eu sou uma pessoa mais ligada à pecuária, apesar de ter trabalhado 35 anos com fruticultura, essas lavouras normais. Aí o problema que a gente tinha que fazer essa pecuária, nós vamos no modelo de agricultura, que é um modelo de alto custo, de alto uso de insumos, de uma situação de um volume financeiro muito alto, ou vão buscar outro caminho que seja menos, digamos assim, dispendioso, mas que traga produção. Então, daí veio, né, a ideia de se fazer um trabalho buscando aproveitar o máximo a propriedade, né, aumentando a capacidade de suporte, sem ter um grande dispêndio financeiro. Aí, procurando, conversa vai, conversa vem, a gente acabou te conhecendo, fiz um curso com você na época, né, não foi um curso, até um curso online, né, que a gente fez com seu pai e com outro seu colega lá, onde vieram muitas ideias desse curso. Né? A gente já estava começando aquele trabalho de cerca elétrica, mas faltava para a gente, e eu acho que falta para todo mundo, uma formação básica, um mínimo. Né? A gente entra nesse setor, né, nesse negócio, sem nada, sem informação. As faculdades não formam uma pessoa que tenha esse conhecimento. Muitas vezes as empresas estão vendendo o produto dela, não é muitas vezes o que você precisa. Né? Às vezes tem produto caro demais, tem produto barato demais, tudo dá errado. E disso é que surgiu essa ideia de baixar custo, aumentar a produção e ter um retorno financeiro maior. Então, a nossa visão com cerca elétrica ela foi sempre em função de retorno financeiro. Certo? Então, é dentro dessa visão que a gente desenvolveu o projeto nosso aqui. Deixa você falar um pouco, porque eu falo... Isso que tu tocou, ele é uma característica que permeia a questão da cerca elétrica no Brasil, porque ela está muito ligada a empresas que vendem produtos de cerca elétrica. E aí a gente tem produtos bons, produtos ruins, produtos muito caros para uma situação, produtos baratos que não funcionam. Né? E uma série de pessoas querendo utilizar a técnica, que é uma técnica
excepcional, ela provoca efetivamente, ela é o que nos leva a poder mudar a história de uma propriedade através do uso do pasto. Então, colocando a cerca convencional, a gente não vai conseguir fazer as divisões que são necessárias serem feitas para poder um manejo racional do pasto, né, de maior produção e de melhor colheita. Então, a gente tem que ir para a cerca elétrica. E eu acompanhei essa introdução do processo da cerca elétrica aqui no Brasil, desde a década de 1980, quando eu acompanhava meu pai buscando soluções para isso. E eu lembro de uma viagem que eu fui para a Argentina com ele, onde nós fomos ver cercas elétricas funcionando em regiões tropicais, e ele conseguiu visualizar uma maneira de trazer para o Brasil essas tecnologias que eram baseadas em eletrificadores de alta potência. E aí os argentinos começaram a exportar para cá, depois começou a aparecer marcas internacionais do Brasil e depois marcas locais também, né? Mas o problema básico da cerca elétrica continua, né? Porque as pessoas querem uma cerca que funcione, com toda razão, e para a gente ter essa cerca que funcione, nós precisamos de uma aplicação correta da técnica, de um estudo da maneira com que essa cerca elétrica vai funcionar em cada propriedade, e existem variações entre tamanho de propriedade, entre relevo. Às vezes o pessoal vê uma cerca de um fio e acha que mesmo uma propriedade com montanha vai funcionar direito, né? E aí chega lá e não funciona, e coloca a culpa na cerca elétrica e não nesse modelo de um fio que era inadequado. Enfim, a nossa empresa de consultoria vem utilizando essa técnica, essa ferramenta, de maneira muito intensiva nas últimas décadas. Eu estimo que só a minha empresa, sem contar a empresa do meu pai, a gente deve ter sido responsável por bem mais de 12 mil quilômetros de cerca elétrica espalhadas aí pelo Brasil, né? Então, isso são experiências importantes que a gente vai trazendo e consegue passar para as pessoas. Passava presencialmente, agora passa online também, passa presencialmente, obviamente, óbvio, né? Mas online também. Ontem mesmo a gente estava com um curso de cerca elétrica acontecendo presencial em Sergipe, e agora nós vamos, né, daqui uns dias, no final da live, o Juliano vai dar um pouquinho mais de detalhe, nós vamos fazer um curso presencial lá na fazenda da fábrica de Bezerro, lá perto de Montes Claros, perto de Pirapora. Mas a ideia é justamente essa, é conseguir entender como essa ferramenta se adapta à necessidade de cada um, né? De maneira independente, de maneira que seja comprometido com a solução para a fazenda, usando os melhores materiais que a gente tenha disponível para aquela necessidade, e não os materiais mais caros, né? Nem sempre o material mais caro significa a melhor solução. Mas o tema da nossa live, Juliano, e eu queria que tu explorasse um pouquinho mais essa ideia, é de que maneira que tu já observou mudanças significativas na tua fazenda a partir do uso da cerca elétrica. Tá certo, André. O que eu posso, assim, primeira coisa que eu gostaria de falar em relação à cerca elétrica, e não é só em relação à cerca elétrica, é todo o manejo, porque a cerca elétrica não é só a cerca elétrica, ela é o animal que entra no esquema, é a pessoa que trabalha com a gente e a gente também. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para as pessoas que conversam comigo é que cerca elétrica não é um projeto de uma semana, é um projeto, no mínimo, de um ano, para você começar a enxergar o efeito, inclusive para as pessoas passarem a acreditar no trabalho. Porque quando você entra numa propriedade e fala assim, eu vou implementar aqui um sistema de um pastoreio, que é a palavra que eu gosto mais. Eu não gosto de pastejo, eu acho essa palavra horrível. Eu acho que pastoreio é a palavra que define bem. Quando você começa um sistema de pastoreio, né, você precisa, né, primeiro, que você entenda o negócio, você entenda o que você está fazendo, que o seu funcionário entenda aquilo que você está fazendo, para que juntos
a gente consiga levar os animais a essa condição. Então, isso para mim é fundamental para qualquer processo, e foi para mim muito difícil, até eu estou fechando agora um ano de algumas áreas mais intensivas e tudo, e eu vejo o pessoal que trabalha comigo, que há um ano atrás falava assim, isso não vai funcionar, hoje eles já estão querendo fazer, até fazendo na propriedade deles. Né? Então eu acho isso muito importante. Com relação assim, como é que a gente começou aqui? A gente começou com coisas pequenas, dividindo uma área, testando alguma coisa, e hoje a gente já tem essa fazenda que eu estou aqui, uma fazenda de 250 hectares, já toda dividida entre 5 e 7 hectares, ainda está grande, e uma outra propriedade, que é uma propriedade de 70 hectares, já está toda dividida em 2 hectares. Né? Então lá já está mais... E uma coisa que seu pai falou no curso, que pouca gente... Quando a gente começa a dividir, a gente não quer parar de dividir. A gente começa a ver que se pudesse dividir né, todo dia, né, e tem toda uma teoria por trás disso que não cabe a gente colocar agora, mas existe todo um conhecimento por trás disso, depois a gente pode discutir. Então, essas são as ideias básicas. Então, a gente começou com isso e foi vendo resultado. Né? E, na verdade, André, qual é a nossa busca aqui? É dobrar a capacidade de suporte da fazenda. Como são áreas pequenas, e para viver a gente precisa de um pouco mais, às vezes a área pequena ela não é suficiente, a nossa ideia foi o seguinte, eu posso gastar até, digamos, 0,7 bezerro por hectare de custo. Porque quando eu trabalho com bezerro, eu tenho um momento onde o bezerro ele pode ser totalmente consumido no custo. Então, a ideia minha é, eu vou dobrar o faturamento da fazenda, sem gastar muita coisa, porque eu não podia gastar. Né? Então, foi daí que surgiu, né, todo esse trabalho. Então, e eu acho, hoje nós já estamos alcançando isso. Né, com manejo, com trabalho. Tem alguns problemas? Claro que tem, né, tem algumas dificuldades, tem, mas no geral é uma visão extremamente financeira. E assim, eu queria só colocar alguns pontos aqui que eu acho importantes na cerca elétrica. Uma coisa muito importante é o bem-estar animal. Essa relação homem-animal de proximidade, de tranquilidade, de mansidão. Eu acho que isso não tem preço. Ontem até estava no meio das vacas paridas, andando a cavalo, as vacas deitadas, ninguém preocupa com ninguém, não tem problema, sabe? E dali você pode descer, olhar o gado, subir, não tem nenhum problema. O gado vem no curral, os veterinários ficam impressionados. Eu nunca vi um gado passar no curral com tanta facilidade. E isso é muito importante. A questão também, que é lá uma das leis de Voisin, é a questão do descanso dos pastos. Nós não pensamos nisso, sabe, André? Na pecuária brasileira em geral, a gente não pensa em descansar o pasto. Você vê áreas grandes, com animais passeando na área toda. Se você dividisse aquela área em pequenos piquetes, você teria o gado comendo numa área só. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, um lote aqui de uma quantidade boa de animais e a fazenda é toda vazia, ela está toda descansando e os animais estão comendo em determinado lugar. E isso, as pessoas que às vezes não vivenciaram isso, não conseguem entender o benefício disso. Para o pasto, para o meio ambiente, para os animais, para tudo. Né? Então, essas são eu acho que são pontos importantes que a gente que eu acho que são importantes para a gente falar. Outra coisa que eu acho que não se leva em conta, e eu levo muito em conta, a adubação orgânica. Né? Você vê o livro lá né, eu estou falando do seu pai, porque né, é a minha referência, que eu uso muito o livro de vocês. Se você vê o livro lá do seu pai, ele fala que um animal, né, ele defeca de 20 a 25 quilos por dia e mais 18 litros de urina. Então, esse benefício também a gente traz, a cerca elétrica traz todo esse benefício, né? E é isso, sabe? Eu acho que dentro do que a gente está vivendo aqui, do nosso trabalho, mais ou menos são esses pontos importantes. Eu não sei se eu fui claro aqui, se era mais ou menos o que você estava querendo, mas eu acho que esses pontos a gente não pode esquecer, não. Legal, eu vou fazer uns comentários em cima. Antes eu quero lembrar as pessoas, a gente está com gente nos assistindo aqui de quase todo o Brasil, e tem pessoas de fora do Brasil também. Eu já vi gente aqui da Colômbia, da Venezuela, do Paraguai. Tem gente de Sergipe, gente de Alagoas, gente de São Paulo, gente do Mato Grosso do Sul, né? Então, Minas Gerais, certamente. Então, eu quero lembrar que se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, embaixo à direita tem um balãozinho que tem um ponto de interrogação. Vocês escrevam ali, que senão a gente perde, porque fica passando no feed e depois não tem como recuperar
Isso aí. Então, olha, escreva ali no balãozinho que daí a gente conversa a respeito. O Juliano lembrou de um conceito muito interessante quando ele começou a falar, e nós utilizamos esse conceito. Pastejo. Não existe sistema de pastejo. Eu sei que tem muita gente boa que fala sistema de pastejo, mas não existe. Sabe por que não existe? Pastejo é um ato animal. O gado pasteja sempre da mesma forma. O gado baixa a boca, envolve com a língua e corta com o dente. Não interessa se a gente está num sistema extensivo, num sistema intensivo, num sistema semi-intensivo, o pastejo do gado é o mesmo. Já pastoreio, ele é um processo que envolve o ser humano, que envolve inteligência, que envolve tomada de decisão. Então, pastoreio voisin, pastoreio extensivo, é a maneira correta de se referir a esse processo todo. Porque aí sim nós temos a figura de um pastor, de uma pastora, de alguém que conduz os animais aos melhores pastos, conduz os animais à água, escolhe onde esses animais deverão pastejar. Então, a gente trabalha com pastoreio mesmo, porque nós puxamos para nós a responsabilidade de se conduzir o pastejo do gado para os locais, para os piquetes, para os pastos, para as mangas, para os potreiros, de acordo com o local do Brasil, onde a gente tenha mais capim, onde se possibilita que esse gado tenha o melhor desempenho. E como que a gente consegue fazer isso de maneira racional? Com o uso de cerca. E dentro do processo da construção de cerca, a cerca elétrica é a maneira mais rápida e mais barata de se construir essas subdivisões. Então, por isso que nós escolhemos a cerca elétrica como ferramenta básica do manejo de pastagem. E aí não adianta. Se quiser fazer manejo racional, vai ter que usar cerca elétrica. E se quiser que a cerca elétrica funcione, vai ter que dominar essa ferramenta, tem que dominar a técnica. Quem manda na fazenda tem que dominar, o gerente da fazenda tem que dominar, e, obviamente, os vaqueiros também têm que dominar. Só que a gente tem que entender que isso é uma técnica que ela demanda alguns conhecimentos, não tem nada muito complexo. A gente tem diversos vaqueiros analfabetos e semi-analfabetos utilizando com maestria a cerca elétrica. E a gente tem muita gente formada que apanha da cerca elétrica, justamente porque não dedicou o tempo para o conhecimento desses macetes, dessas diferenças pequenas e fundamentais que fazem a cerca elétrica dar certo. A cerca elétrica ela já nasce dando certo. Quem faz dar errado é quem estiver utilizando a cerca e não se preocupando com esses detalhes, né? Porque a gente já fala, né? Já diz o nome cerca elétrica, ela funcionará a partir do momento que a corrente elétrica chegar a todos os pontos onde o gado esteja. E nesse processo de saída de um eletrificador de alta potência para o local onde o gado estará, a gente tem uma sequência de arame, isolador, pontes subterrâneas ou pontes aéreas, chaves que ligam e desligam esse circuito. E isso tudo tem que ser entendido pelo pessoal da fazenda. E quando a gente troca de vaqueiro, tem que ser ensinado para esse vaqueiro, porque dificilmente se consegue mão de obra ainda, apesar de estar cada vez mais fácil, mas dificilmente se consegue mão de obra que já domine a cerca elétrica com a maestria que é necessária. Né? E aí o Juliano comentou também da história do processo. A construção da cerca elétrica, instalação de um eletrificador, identificação da linha mestra, estabelecimento do tamanho de piquete, estabelecimento, definição da quantidade de animais
e da frequência que esse gado vai trocar de piquete, do balanço da oferta de pasto e da demanda animal, tudo isso junto vai resultar no sucesso do uso dessa ferramenta na propriedade. E isso é um processo, como ele falou, no mínimo 1 ano. Por quê? Porque tem a construção, porque tem a aterrissagem desse conceito na cabeça de toda a equipe, e a equipe, eu digo, a equipe vai de quem é dono, dona da fazenda, até o vaqueiro que vai operar. Então essas pessoas até todas têm que... E o animal até entender. Exatamente. Como é que tu fizeste essa aterrissagem do conceito dentro da tua fazenda? As palavras que tu disse para o vaqueiro, para o gerente, como é que foi esse processo aí, Juliano? Esse processo é um processo interessante, porque essas situações, às vezes, você tem que tomar a frente, né? Falar, vamos por aqui, mas vamos por aqui, com o tempo vocês vão ver que a gente não está errado. Então, eu acho que é uma decisão mesmo de dono, e a gente precisa, né, não é impor, mas assim, são decisões de negócio que precisam ser tomadas, não tem onde ir. Se você não tomar essa decisão, você vai ter a metade, né, do faturamento do seu vizinho. Você pode fazer essa conta, não precisa ir longe não, tá? Então, assim, eu digo para todo mundo, 50% é garantido. Isso não precisa preocupar, você tem 50% a mais capacidade de suporte se você começar a fazer as coisas bem feitas. E se você aprimorar, porque tem algumas estratégias que a gente precisa ajudar, principalmente nós, porque a gente tem que ver o seguinte, a gente fala para o país inteiro. Então, uma pessoa que às vezes está numa região, Goiás, que chove 1.500, 1.800 milímetros, ou Mato Grosso, é diferente de uma região como a minha que pode chover de 600 a 2.000. Né? Então, nós temos uma variação climática absurda. Então, eu vivo preparado para a seca. Eu me preparo para a seca. Porque eu tenho certeza da seca. É a única certeza que eu tenho. O resto é lucro. Né? Então, foram decisões mesmo de negócio. E tem algumas outras coisas que estão acopladas. Nessa oportunidade que a gente vai ter do pessoal vir aqui, a gente vai poder conversar mais sobre isso. Então, a gente caminha para fechar para os animais não passarem fome. Então foi dessa forma, foi mesmo decisão de negócio, vamos por aqui. Durante 1 ano tinha sempre alguma dificuldade, continua, tem algumas coisas novas que a gente quer implementar, que às vezes tem dificuldade, mas a gente tem que tomar a decisão e seguir adiante. Foi dessa forma que a gente fez aqui, foi tomando decisão. Me permita pegar um gancho aqui e lembrar todos que estão nos assistindo, todas que estão nos assistindo, as mudanças tecnológicas, a decisão de mudança dentro de uma fazenda, dentro de qualquer empresa, ela sempre é de cima para baixo. Se vocês, como gestores, como gestoras, não tomar essa decisão, as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Então, quem tem que tomar a decisão do uso, manejo racional de pastagem, da introdução da cerca elétrica, é quem está mandando lá. E trazer a equipe para dentro dessa mudança e mostrar para as pessoas que elas têm que mudar. Que a nova tecnologia está ali, que as pessoas têm que aprender, porque aquilo é importantíssimo para a sobrevivência da fazenda. Quer dizer, uma divisão de pasto bem feita, ela traz um resultado de aproximadamente 50% de aumento de produção em menos de 1 ano para a fazenda. Interessa para vocês? Se interessa, vão atrás. Agora, não espere que o vaqueiro vá tomar, o vaqueiro não gostou, o gerente não gostou. As pessoas têm, naturalmente, uma certa resistência a tudo que é novo. E quem está gerindo uma propriedade tem que dar a condição para que essas pessoas entendam e percam essa resistência. Aí vem o papel do gestor. Então, para isso também existe o processo de capacitação da mão de obra, que é fundamental para esse processo. E eu incluo, na maior parte das fazendas, pequenas e médias, quem manda na fazenda também é mão de obra. Então, vocês fazem, além do papel de diretoria, que teria numa fazenda maior, vocês todos fazem o papel
do dia a dia, daqui a pouco está trocando gado num determinado dia, precisa ir lá para conferir se tem choque na cerca, né? Então, vocês, como proprietários, têm que também se capacitar, entender e perder o medo da técnica para que ela entre com tranquilidade dentro da propriedade. E o Juliano já falou, ele começou a estudar, acabou fazendo por acaso, né? Mas ele fez um curso conosco, ele poderia ter buscado outra forma de se capacitar, mas justamente para ele, como gestor, como proprietário, sentir tranquilidade e certeza de que ele poderia exigir da mão de obra o comprometimento com aquela ferramenta que foi fundamental para a sobrevivência da empresa dele, da empresa pecuária dele. Não foi isso, Juliano? Isso. Exatamente. Veja bem, gente, às vezes o desafio, tem gente que às vezes está mais tranquilo, mas meu desafio era o seguinte, como dobrar a produção de uma fazenda, né, sem gastar praticamente nada. Esse foi meu desafio. Eu tive que fazer algo. Aí, onde você vai buscar tecnologia? Eu olhei várias coisas. A gente tem vários pontos aqui que a gente considera importantes na fábrica de bezerro. Mas sem pasto e sem gado, sem essas duas coisas, não existe o meu negócio. Então, são dois focos para mim muito claros. Eu tenho que cuidar da pastagem, eu tenho que cuidar dos animais. E sem isso, sem esses dois pontos básicos, eu não tenho negócio. E para isso, eu vou buscar tecnologia, pessoas, genética, aí tem toda uma sequência que a gente vai levando e trabalhando. Tá? Então, eu vejo assim, quando você vê soja de R$200, né, R$200 a saca, o seu vizinho está colhendo soja R$200 a saca. Ou seja, ele fatura de 16 a 20 mil. E você está com a pecuária lá com meio animal por hectare, eu não tenho dúvida, ele vai comprar a sua fazenda. Então, eu não quero vender nada meu. Então, assim, a minha posição é de batalhar e eu não vou mexer com agricultura mais nessa altura do campeonato da minha vida. O que eu tinha de plantar, eu já plantei tudo, eu não vou plantar mais nada. Eu planto hoje capim e alguma coisa para silagem, mais nada. Então, é uma decisão de vida mesmo. Né? Então, assim, eu preciso, dentro do meu negócio, poder ter condição financeira de crescer, até de expandir, né, no futuro. Essa é a nossa visão mesmo, certo? É isso mesmo. Vamos começar a conversar aqui com o pessoal que fez comentários e perguntas aqui no nosso balãozinho. Lembrando, quem está nos assistindo, à direita ali tem um ponto de interrogação, um balãozinho, clica lá, escreve o comentário, a pergunta, para a gente poder conversar com vocês. O Edilson, lá do Paraná, fez uma pergunta aqui que eu acabei perdendo ela aqui por minha inabilidade, mas ele disse o seguinte, pelo menos eu consegui ler, Edilson. Ele disse o seguinte, teve um vendaval na propriedade esse ano, derrubou a energia durante 4 dias, e que ele considera fundamental que as pessoas prefiram eletrificadores à energia solar do que eletrificadores ligados na tomada. No que eu concordo, né? A gente tem uma energia no meio rural de baixa qualidade, no Brasil inteiro, certo? As concessionárias falam, fazem propaganda, vêm para conversar, mas no dia a dia a gente fica sem energia lá na roça, né? E tu utilizasse painel solar, como é que foi a tua escolha de equipamento? A nossa aqui? Sim. A gente começou com os equipamentos mais simples. E hoje a gente tem o solar, que é excelente, né? Porque eu tenho áreas aqui que eu não tenho energia. Inclusive é um projeto novo que a gente está desenvolvendo, que a gente tem uma área aqui que é meio encapoeirada, né? Que a gente está limpando de foice, com calma. E esse equipamento, para mim, hoje, é fundamental. Sabe? Eu já estou indo por acho que 1 ano e meio que eu comprei. É um espetáculo, funciona super bem, não me dá trabalho, certo? Então, eu concordo com o Edilson. O Edilson é um seguidor da gente lá do Paraná, é uma pessoa fantástica que está sempre aí com a gente. E eu uso e recomendo. Eu acho que assim, tem que comprar um equipamento bom e você pode usar tranquilo, que funciona perfeitamente, sem nenhum problema. O painel solar tem
além dessas questões da modernidade, da geração de energia solar e tal, a gente usa desde a década de 1990. E uma coisa curiosa, desde que entrou o Plano Real, o painel ele não aumentou de preço. Isso quer dizer que, na prática, ele está com o mesmo valor em reais do que era em 1994. Então, na prática, ele está muitíssimo mais barato do que ele era. Né? Ele custava, tipo, 12 salários mínimos, 14 salários mínimos naquela época, hoje custa pouco mais de um. Né? Então, vocês vejam como é uma tecnologia que vem barateando e vem se tornando mais acessível. E o interessante dela é isso, a fazenda fica independente da linha de energia das concessionárias. A fazenda não, o eletrificador. Isso aqui é um tipo de equipamento que não gera eletricidade para a fazenda, tá? Ele gera eletricidade para o eletrificador. E aí não interessa se caiu luz, não caiu, se teve variação de voltagem, se ficou um dia sem energia na fazenda ou uma semana, o choque vai estar funcionando lá no campo. Então, é realmente algo que nos dá uma tranquilidade. E ele tem um benefício extra, porque se a gente for ligar um eletrificador na tomada, a gente vai ligar esse eletrificador perto da casa, perto da sede, perto do curral. Então, em fazendas maiores, isso pode implicar na construção de uma grande linha de transmissão, da linha mestra muito grande, que vai ter algum tipo de perda no caminho. Com o painel solar, a gente já instala o eletrificador lá no meio do pasto, lá onde tem os piquetes. Então já se ganha aí uma distância interessante e pode ser colocado esse painel também perto do brejo, perto do açude, melhorando o aterramento. Então, sem dúvida, é a melhor escolha, apesar de ter um custo inicial um pouquinho maior, que se dilui rapidamente dentro do processo. O Natan está fazendo uma pergunta aqui interessante. Qual a aceitação do gado Nelore com o fio eletroplástico? Porque eu já tenho com arame, imagino que ele tenha cerca elétrica com arame, e o gado não passa. Eu não sei, Juliano, se fica aparecendo para ti a pergunta aí. Sim, aparece. Ah, legal. Então, está vendo aqui que o Natan já disse que está com arame com cerca elétrica, que ela não tem problema nenhum aqui, e ele queria conversar um pouquinho sobre eletroplástico. O eletroplástico é um tipo de material que se utiliza para cercas móveis, né? Ou para cercas temporárias, que não são exatamente a mesma coisa. Cerca móvel é aquela que a gente vai trocando cada 2 dias ou cada meio dia de lugar, e a cerca temporária é uma cerca que se constrói e vai ficar ali durante 1 mês, 2 meses, antes que a gente tire para utilizar de outra maneira a área, mas o fio eletroplástico é o mesmo. Qual é a tua experiência com isso aí, Juliano? A minha experiência é a melhor possível. Eu comecei isso numa ideia, no curso que vocês fizeram, um de vocês lá falou, acho que foi seu sócio lá, ele falou, olha, a gente pode ir andando, a gente tem a área, o piquete, e a gente vai dividindo com fio eletroplástico. Então eu uso isso demais aqui na fazenda. E com novilhas, que são complicadas, certo? O único receio assim, um problema que eu vejo, no período seco, talvez tenha que usar, né, 2 fios para ter o neutro também na haste, por causa de problema de aterramento, que é um período complicado. Mas, assim, esse é um trabalho que cada dia a gente procura aumentar. Agora, gente, não pode se pensar o seguinte, a estrutura de arame liso, ela é muito melhor, muito mais resistente, não tem problema, ela né? E essa outra estrutura com fio eletroplástico é uma estrutura, como o André falou, estrutura provisória. Às vezes pode acontecer algum rompimento, você vai lá, emenda, está dentro, não é nenhum problema, mas funciona muito bem. Tá? A gente tem uma experiência muito boa com isso. E a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá, vamos pensar em termos de degrau de tecnologia. Propriedade não tem nenhum tipo de divisão de pasto. Então não é acostumada a fazer a rotação, quer dizer que não tem uma rotina de trabalho do vaqueiro de ter a obrigação de ir cada 2 dias, cada dia, cada 3 dias, dentro do piquete, tirar o gado dali e colocar para o outro. Então, se vai passar do pastoreio extensivo para o
pastoreio rotativo, é muito mais tranquilo fazer as divisões com cerca elétrica usando arame, para que a gente possa ter um treinamento da mão de obra, um entendimento daquilo ali. E aí, quando as pessoas entenderem esse processo, a gente pode passar para uma cerca móvel usando fio eletroplástico, que é um fio mais frágil e que demanda uma habilidade maior do vaqueiro, uma rotina maior, um controle melhor da mão de obra por parte também de quem gere a fazenda. Então, a gente precisa passar por esse processo da introdução da cerca elétrica com arame e depois utilizar. A gente utiliza muito o fio eletroplástico em duas ocasiões que nós utilizamos com mais frequência. Uma, quando nós queremos subdividir um piquete que já existe. Então, por qualquer motivo, eu tenho lá um piquete de 2 ou 3 hectares e naquele momento eu não tenho gado para consumir esse piquete num prazo curto. Então, para não desperdiçar pasto, vai lá e divide em 2, divide em 3, subdivide aquele piquete com o fio eletroplástico para concentrar os animais, consumir melhor o pasto e economizar capim. Tá? Esse é um uso. E a outra forma de uso é quando nós temos alguma área que foi lavoura, virou pasto e vai voltar a ser lavoura, aí a gente utiliza na forma de cerca temporária o fio eletroplástico. A cerca de um fio, seja eletroplástica, seja de arame, ela sempre vai ter limitações de uso em áreas secas, que é basicamente o nosso Brasil tropical. Mesmo em local que chove, a gente chove muito numa época e depois tem uma seca mais ou menos prolongada. 2 meses, 4 meses, 6 meses. A gente trabalha em região que chega a ter 7, 8 meses de seca no ano. Então, nesse caso, mesmo quando vai usar a cerca temporária, deve-se utilizar cerca de 2 fios, para que a gente possa ter uma cerca mais estável, que não vá causar problema de manejo para vocês. E as hastes que são usadas para isso, as hastes isoladas, elas têm espaço para várias alturas de fio e para vários fios simultaneamente. Então, o Natan que já está usando, se tu prestar atenção que tu está indo para uma tecnologia que já é um aperfeiçoamento da tecnologia que tu está utilizando, encare dessa maneira, eu tenho certeza que o fio eletroplástico vai dar certo. Porque não é o arame ou o fio que vai fazer o Nelore respeitar a cerca. É tu ter um choque eficiente ali naquele arame ou naquele fio eletroplástico. Vamos ver mais alguma pergunta? Lembrando, quem quiser fazer comentário, quem quiser fazer pergunta, a gente tem a bolinha com ponto de interrogação ali embaixo, que a gente vai dar preferência sempre para responder para quem escrever ali, porque a gente perde no feed ali, a gente acaba perdendo os comentários de vocês. Eu consegui ver rapidamente agora que tem gente do Ceará também nos assistindo, gente de Alagoas. Alagoas, Bacana. Ô André, Oi. Aqui, esse custo de investimento daria para aprofundar? Não é o custo de investimento, não. É uma matemática simples de um animal por hectare, tendo 70% de aproveitamento, que a gente tem mortes, os números meio pesados que eu uso. E se eu puder dobrar isso, essa é a ideia. É uma conta básica no Brasil. O que é a conta do Brasil normal? É um animal por hectare com 70% de prenhez. Essa é a conta básica do Brasil. A gente sabe, consegue mais e tudo, mas assim, no geral é isso. Se a gente dobra isso, aí vem realmente lucratividade na pecuária de cria. Certo? Essa é a ideia. O pessoal sempre costuma trabalhar com exceções, né? Mas quando a gente olha que o Brasil tem 64 milhões de vacas e nós estamos produzindo só 39 milhões de bezerros por ano, quanto é que é 39 por 64? Quer ver qual é a média da taxa de desmama brasileira? 0,60. 71% de desmama, tá? Porque prenhez não é a mesma coisa que desmama. Certo? Isso.
Então a gente tem Exatamente. 61% de desmame no Brasil, e aí mostra que as contas do Juliano estão perfeitamente corretas. Obviamente, nós temos clientes que desmamam 92%, 95% de bezerro. Aí vocês imaginam que se tem algumas pessoas que desmamam 90%, tem gente que deve desmamar 40%, 50%, porque senão a média não daria 61%, como dá. Então, eu acho que o Juliano se referiu a essa questão não Isso. do investimento, mas sim do impacto que pode trazer no faturamento a hora que a gente aproveita melhor o pasto da fazenda. Foi isso? Isso, exato. A gente tem que Eu lembrar, penso em a nossa faturamento empresa... por hectare, né? Eu penso em faturamento por hectare. Sim, a nossa empresa estima que nós temos 2/3 do pasto desperdiçado no Brasil. Ó, vou de novo, hein? 2/3 do pasto produzido nas fazendas de vocês, nas fazendas do brasileiro, da brasileira, ele não se transforma em carne, não se transforma em leite. E eu não estou falando de potencial produtivo, que se a gente botar em potencial produtivo, nós vamos ficar loucos. Mas vocês estão produzindo uma quantidade significativa de pasto na fazenda, hoje já lá na tua fazenda, que não está sendo colhido pelo gado. Como é que a gente ganha eficiência de pastejo? Piquetes pequenos, alta carga instantânea, rotação de pastagem. Não tem outro jeito. E é por isso que dá esse impacto que o Juliano falou desde o início e eu asseguro para vocês. Nós nunca trabalhamos em nenhuma fazenda que não tivesse aumentado pelo menos 50% a capacidade produtiva no primeiro ano. Certo? E o normal é chegar a dobrar em 2 anos, é muito comum isso. Muito comum. Por quê? Porque existe um desperdício de pasto. Você já produz e não colhe. É isso. E isso Tem uma é, pergunta do Lucas aqui, que eu queria Aham. colocar rapidamente aqui e comentar, para não deixar de comentar ninguém. O Lucas está perguntando qual é a taxa interna de retorno ao ano. Lucas, entenda que esse conceito de taxa interna de retorno, ele tem que ser aplicado para o empreendimento todo, não para a introdução de uma técnica ou de outra. Tá? Então, se a gente pensar no empreendimento, no que vai trazer de benefício em termos de incremento da quantidade de animais, fizer uma relação com essa questão do investimento em cerca, investimento em água, da necessidade de comprar mais gado que a fazenda vai ter, aí a gente pode chegar em algum tipo de resposta com essa complexidade que tu estás perguntando aí. Mas nem cerca elétrica, nem cerca convencional, nem irrigação, nem uso de adubo, nem uso de ração consegue dar uma resposta científica de taxa interna de retorno, usando simplesmente considerando uma técnica e pronto. Então, a gente vai ficar te devendo essa resposta aí por falta de informação geral dos dados da propriedade. O Pradelino está perguntando para nós aqui, para vaca de leite, qual o sistema mais indicado de trabalhar com cerca móvel, rotacionado, rotatino? Quer falar alguma coisa? Eu só queria falar o seguinte: olha o que a Nova Zelândia faz, sabe? Eu acho que é o lugar que nós precisamos nos espelhar. Né? A gente fez uma live com o Matheus de lá, é impressionante, sabe? O trabalho deles lá, apesar de muita área irrigada, né? Que eles têm uma condição financeira talvez melhor do que a nossa para poder fazer isso, mas de tudo que eu vi até hoje, é claro que o Brasil tem muita coisa interessante, mas uma cadeia inteira trabalhar num sistema organizado, medido, totalmente planilhado, eu achei isso impressionante, certo? Então, eu não entendo de gado de leite, né? Mas o que eu vi da conversa que eu tive com ele, eu fiquei impressionado, sabe? Eu acho que a gente tem que ir lá, aprender, trazer gente de lá, mandar essa turma nova para lá, tem que aprender. É o que eu acho. A Nova Zelândia tem irrigação, mas não tem muita irrigação porque eles têm pouquíssimos rios, né?
O que eles chamam de rio lá, a gente chamaria de riacho aqui, certo? Então o ganho deles é a eficiência de uso do pasto mesmo, pasto de sequeiro, enfim, né? Então, respondendo a pergunta do Pradelino, sem dúvida, a rotação de pastagens vai te trazer os benefícios que tu precisa. Eu, particularmente, como brasileiro, fico muito preocupado quando eu vejo o incentivo que existe para botar vaca de leite comendo ração, né? Querem transformar a vaca leiteira num passarinho, né? E o pessoal deixando de pastejar com o gado, botando para dentro de confinamento, aí usa nome fantasioso para confinamento, para disfarçar, cada vez muda o nome do coisa, mas é tudo confinado, é gado preso, onde o proprietário, a proprietária vira faxineiro de vaca, vira garçom de vaca, né? Então, esquecendo que o alimento barato é o pasto. É onde vocês têm domínio sobre ele, domínio sobre o custo de produção, e a vaca precisa pastar. Ah, mas a minha vaca não consegue produzir a pasto. A genética dela não é para produção de pasto. Então, tem que escolher uma genética de animais que pastejem com voracidade, que tenham capacidade de transformar capins tropicais em leite. Então, sem dúvida, Pradelino, a saída da rentabilidade da produção leiteira está no aproveitamento racional das pastagens. E aí, na segunda parte da tua pergunta, se vai utilizar cerca móvel ou cerca fixa, aí eu volto naquela questão anterior, né? Comece com cercas fixas e depois, quando isso tiver sob teu domínio, sob o domínio da tua mão de obra, aí tu vai começar a utilizar cercas móveis, que são uma ferramenta interessante de um ganho de eficiência em quem já é eficiente. Eu tenho um cliente que eu estava lá semana passada, a gente vai lá com 8 anos de trabalho, e ele vai na quarta subdivisão de piquetes. Então a gente começou com um tamanho, ganhou conhecimento, ganhou habilidade, ganhou eficiência. O pessoal comprou a ideia, aí a gente subdividiu, e subdividiu de novo, e subdividiu agora pela quarta vez, e ele vem com isso, cada vez ele mostra, ele é uma pessoa muito organizada, a questão de número, os impactos que esse aumento de eficiência de pastejo, qual é o segredo? É porque ele está colhendo melhor o pasto que ele está produzindo. E óbvio, produzindo mais pasto, permitindo uma produção de pasto mais eficiente, mas ele está colhendo esse pasto. E esse que é a questão. A gente precisa fazer com que os nossos animais colham o pasto que a gente está conseguindo produzir, por um lado. E, por outro lado, a gente tem que ser mais eficiente no entendimento da fisiologia das plantas forrageiras, para que a gente consiga, no nosso clima, com pouca chuva, quer dizer, com chuva muito concentrada numa época, secas extremas em outras, que a gente consiga produzir o máximo de pastagem nesse momento. E aí é um equilíbrio, né? A gente vai conseguir. Tu veja que coisa, que impacto importantíssimo, né? A gente vai trabalhar para aumentar a produção de pasto, simultaneamente que se aumenta a eficiência de colheita desse pasto. O resultado disso é mais animal, mais produtividade, mais venda de carne, mais venda de leite. É um impacto positivíssimo. No fim, tem mais alguma... gente, eu só falar que no fim o interesse, gente, é financeiro, né? Você aumenta 50% usando um pouquinho de cerca, a gente não pode virar os olhos para isso, não. Eu não viro. É o que o André falou. Cada vez a gente quer dividir mais, porque o resultado, ele existe, ele é palpável. Você enxerga isso acontecer. A olhos vistos. É o que eu posso dizer para vocês. Uma pergunta, para a gente pegar de volta aquela pergunta do Lucas antes. Vocês imaginam o seguinte, fazer um cálculo de mesa de bar, cálculo de guardanapo. Né? Vocês pensem aí, quanto vale 1 hectare
um alqueire, uma tarefa de terra na região de vocês. Aí, imagina quanto que vocês teriam que gastar para dobrar a quantidade de gado comprando terra. Asseguro para qualquer um, para qualquer uma que esteja nos assistindo, que o gasto com cerca elétrica é uma fração desse valor. E se vocês dobrarem a quantidade de animais na fazenda, obviamente, é a mesma coisa que ter comprado. Vocês compram uma fazenda utilizando manejo, com um valor de capital desse tamanho. E aí pode gastar todo esse dinheiro que estaria comprando em terra, comprando em gado, que é o que dá o giro, né? É um capital de alta liquidez. Muito bom. A gente está chegando agora aqui ao final. Eu queria não perder a oportunidade de comentar que nós vamos fazer com a Fábrica de Bezerros um curso de cerca elétrica de 3 dias, presencial, lá na fazenda deles, que fica ali na BR, que vai de Montes Claros a Pirapora, ou de Pirapora a Montes Claros, né? Quem vem do norte, quem vem do sul. E que a gente vai fazer isso agora logo depois do Carnaval, e nós vamos poder colocar em prática na fazenda, para as pessoas que estiverem lá, vão ser só 15 vagas do curso presencial, porque um curso presencial precisa de uma atenção individual maior, e nós vamos colocar em prática muito do que nós estamos conversando hoje, e outras coisas que hoje nós não falamos, né, a respeito. Não é isso, Juliano? Esse é um projeto, né, que a gente tem pensado muito de criar essas oportunidades de conversar com quem faz o negócio. Né? A gente tem muita gente falando de pecuária e vendendo uma pecuária que ela não existe aqui para nós que temos o pé no chão. Então, eu conversando com o André, a gente tinha essa ideia e ele também tem. Eu falei, então vem fazer aqui. Né, vamos fazer aqui, a gente já tem uma área que a gente quer dividir, já está pensando em fazer uma coisa mais são piquetes menores, já nessa etapa que a André está falando de dividir mais, então acho que é uma oportunidade única e a oportunidade de ter André com a gente, né? 3 dias, que eu acho que isso não tem preço não, certo? É a oportunidade de estar aqui vendo as coisas nossas, mas tem uma pessoa como André, tem um Wagner também que vai vir, que é uma pessoa altamente especializada, tem meus meninos aqui que já também tem um conhecimento bom, então eu acho que é uma oportunidade assim de podermos crescer junto, aprendermos, conversarmos e né, eu acho que curso para mim é sempre uma oportunidade única, né? Eu conheci o André no curso, fiz um curso com ele, os outros amigos que a gente tem nesse mundo, muita gente veio desse mundo, né? É um networking muito bom. Então a gente convida vocês, venham, participe, a gente vai divulgar, né, nas redes nossas, aí, tanto do Fábrica de Bezerros como do Consultoria Online, como é que vão ser as inscrições e tudo. A gente está só terminando de fechar alguns documentos aqui, mas está praticamente tudo fechado para talvez no início de março, né, André, que a gente está praticamente fechado essa data. É isso aí. Agora, a partir de amanhã, a gente começa a mandar os convites para participar. Como são só 15 vagas, vai ser bem limitada a divulgação. Muito bom, Juliano. Te agradeço demais a participação, agradeço demais a participação de quem esteve conosco hoje aqui. Eu gostaria que tu fizesse as considerações finais da nossa live. Tá ótimo. André, eu te agradeço muito a oportunidade de a gente conversar. Agradeço a todos vocês que estão, né, nos vendo e vão nos ver, porque essas lives ficam gravadas, elas ficam muito tempo. E eu acho o seguinte, gente, eu não abro mão de conhecimento. Eu acho que a gente precisa de conhecimento. É dentro desse projeto que a gente está propondo esses treinamentos, certo? Venham, façam inscrição, venham ficar com a gente aqui 3 dias, conversar. É uma oportunidade única. Eu digo para vocês, é uma oportunidade única, certo? Eu estou muito empolgado com isso, eu acho que vai ser muito bom. Hoje a gente está arrumando as coisas aqui, procurando adequar os lugares, mas eu acho que... Acho não, tenho certeza. Quem vier não vai perder 1 segundo do seu tempo aqui. Tenho certeza. É isso. Muito obrigado a todos. Muito bom. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Daqui uns dias a gente conversa
online e ao vivo de novo. Abraço para todo mundo. Exato. Grande abraço a todos. Obrigado, André. Fica com Deus todo mundo.